Mês de missões é mês da gente pensar em como a igreja viveu a missão do Senhor nos seus primórdios. E a gente aprender alguma coisa com aqueles crentes do passado e com o que o Senhor fez na vida deles. Capítulo 4 de Atos. E eu quero ler com você e para você, versículo 23. Atos 4, versículo 23 ao versículo 31. Nós vamos ver como que a igreja do Senhor lidava com as dificuldades na missão, através da oração. Atos capítulo 4, versos 23 a 31. Amém? A palavra do Senhor diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo a direção do Senhor para esta pregação. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nos reunimos aqui, Senhor, com o coração alegre, Senhor, nesta manhã tão maravilhosa, Senhor, tão gostosa, neste dia do Senhor, preparado para te adorar e preparado para nós também sermos alimentados mais uma vez com a tua palavra que é poderosa e que vai a fundo nos nossos corações. Nossa oração, Senhor, é que o teu poderoso Espírito, que inspirou a palavra, que foi derramado sobre a tua igreja, Senhor, venha a cada um de nós agora, Senhor, nos dando iluminação, clareza, entendimento das Escrituras, Senhor, para que sejamos exortados, transformados e preparados para a tua boa obra, Senhor. Que a tua graça, Senhor, graça manifestada em Cristo na cruz, seja visível, Senhor, na compreensão, no entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Falar de missões é sempre um assunto bom, edificante e necessário para a igreja. Porque uma coisa que tem que sempre andar claro na nossa mente, e fazemos a questão de enfatizar essa verdade, é que a missão de Deus não é um trabalho da igreja, um departamento dentro da igreja, mas é a própria essência de ser crente, é nós sermos um povo que vive, que respira, que tem o DNA e o sangue na missão de Deus. Como cantamos, ide fazei discípulos de todas as nações, porque Ele vem. Se você cantou isso, se você declarou isso, é porque você crê num Deus que é dono de uma missão, que enviou o seu Filho em missão, e que porque Ele enviou o seu Filho em missão, Ele faz nós que somos salvos sermos agentes missionários neste mundo.
pessoas transformadas, chamadas para fora do mundo e chamados para fora dessas quatro paredes, para sermos evangelistas e missionários para a glória de Deus. Ide fazer discípulo de todas as nações, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você leu isto neste culto e você cantou isto neste culto. E a palavra do Senhor vem nos dizer, neste texto aqui que lemos, que fazer missões tem consequências drásticas. Pregar a palavra, pregar o evangelho, não é algo que torna necessariamente a nossa vida neste mundo mais confortável. Muito pelo contrário. Atos dos Apóstolos é um livro que tem 28 capítulos e que dedica boa parte a mostrar as consequências da fidelidade à pregação da palavra, à missão de Deus, ao anúncio do reino de Cristo Jesus. E quando a gente pensa nas consequências da pregação, o livro de Atos nos apresenta pelo menos 3 consequências que acontecem quando a igreja do Senhor se mantém fiel ao dever de pregar o evangelho. Primeira consequência é conversão. Quando a igreja faz missão e prega o evangelho, a primeira consequência que vemos no livro de Atos é pessoas ouvirem a voz de Deus, serem impactadas com a mensagem, terem o toque da graça do Senhor nos seus corações, e isso gerar arrependimento, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida. Aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que negligenciava a existência de Deus nesse mundo, agora abre os seus olhos para Deus, tem os seus olhos abertos por essa graça salvadora e passa a caminhar com Deus de um jeito diferente desse mundo. Porque a primeira consequência das missões, a primeira consequência da fidelidade da igreja à pregação é a conversão. No tempo de Deus, do jeito de Deus, do modo de Deus, aonde o Espírito Santo, que é livre e sopra onde quer, tem a vontade de usar a igreja para alcançar pessoas para a salvação. Arrependimento e fé, conversão do coração. Uma segunda consequência é a rejeição da palavra. Deus não chamou a todos, mas apenas os seus eleitos. Deus deu à igreja um dever de pregar o evangelho, independentemente de a igreja ser sempre bem sucedida. E nós vamos ler o livro de Atos na nossa casa, com o nosso tempo, com os nossos estudos, e vamos perceber que muitas pessoas também ouvem e o coração endurece, se fecha para Deus. Porque a mesma pregação que é usada para levar pessoas ao arrependimento, também é usada para fazer com que pessoas sejam endurecidas no seu coração. Pessoas que adiam a decisão, pessoas que ouvem a mensagem e para elas isso não significa absolutamente nada. Jesus é um carpinteiro que foi pregado numa cruz há 2000 anos atrás e Deus não existe. Muitas pessoas chegam a essa conclusão ainda hoje, mesmo ouvindo o melhor sermão do melhor pastor, na melhor igreja, na melhor ocasião. Pregação gera também rejeição natural à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não gera apenas conversão, não gera apenas rejeição, mas gera também perseguição. E perseguição é uma consequência da pregação muito vista no livro de Atos, que chama a igreja a um despertamento, a uma superação com Deus, a necessidade de se manter fiel. Perseguição é uma consequência dita pelas palavras do Senhor Jesus no seu mais sublime sermão, o Sermão do Monte. Bem-aventurados são vocês quando perseguirem vocês. Bem-aventurados são vocês
quando ameaçarem vocês por causa da pregação da palavra e mentindo disserem todo mal contra vocês. Bem-aventurados vocês são, porque no passado os profetas foram perseguidos. E todo aquele que prega o evangelho a toda criatura, nesse sentido, se equivale, se aproxima, se equipara aos profetas que o Senhor levantou em Israel e foram rejeitados, foram escorraçados e sofreram ameaças e até morte, mas sem nunca negar o evangelho de Cristo Jesus. O livro de Atos mostra essas 3 consequências, que vão ser as consequências enquanto Cristo não voltar. Nós vamos pregar, pessoas vão se converter. Nós vamos pregar, pessoas não vão querer dar os ouvidos. Nós vamos pregar e vamos ser insultados por pessoas. Mas sempre que lemos o livro de Atos, vemos que a igreja do Senhor não está preocupada no sentido de querer fazer missões com as consequências. Ela tem ciência das consequências e ainda assim Deus capacita e fortalece para a feitura da obra missionária. A gente viu no domingo passado o começo da missão de Deus. Jesus Cristo sobe assunto aos céus e promete que vai enviar o Espírito Santo. E essa promessa se cumpre na história. 50 dias após a morte do Senhor, a igreja experimenta o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E essa igreja é revestida de poder que vem do alto. E a igreja é tão comprometida com pregação, que logo em seguida a atitude dos apóstolos e a atitude de Pedro é se levantar em Jerusalém e pregar a Cristo e a sua ressurreição para um público majoritariamente judeu, e o resultado disso é que 3.000 pessoas são convertidas. Conversão, consequência da pregação. 3.000 pessoas são convertidas e batizadas. Mais à frente, Pedro e João, andando por Jerusalém, curam um homem coxo. E logo em seguida que eles curam esse homem, já estão os apóstolos pregando de novo. Pregando para judeus, dizendo: arrependam-se, convertam-se, porque Jesus morreu numa cruz, cumprindo o Antigo Testamento, e ele vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Diz a Bíblia no livro de Atos que o número chega a 5.000 pessoas convertidas naquele momento. Mas logo em seguida, Pedro e João, que viram pessoas se converterem, são presos pelas autoridades judaicas, perseguição, consequência da pregação, por causa do tumulto, por causa do fascínio que eles geraram com a sua pregação no meio do povo de Jerusalém. E mesmo assim, eles continuam pregando. Neste capítulo 4, eles são presos, são colocados em julgamento pela autoridade máxima dos judeus, pelo sinédrio judaico, e quando indagados a respeito do que eles estão pregando, eles respondem como, irmãos? Com pregação, comprometidamente com a pregação da palavra. Pedro prega diante do sinédrio e o conteúdo da sua fala, da sua pregação é o mesmo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Eles são ameaçados por conta disso. Por causa do povo, o sinédrio não faz nenhum mal contra eles, mas eles são ameaçados e proibidos por eles de pregarem o evangelho. E a resposta desses homens é a seguinte: nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e que nós ouvimos. O povo está junto com eles e o sinédrio manda então soltá-los. E é nesse contexto que o texto que nós lemos nessa manhã, ainda há pouco, fala a respeito ao nosso coração. Pedro e João são soltos, a igreja está preocupada com a prisão deles, e diz o verso 23, aí na sua Bíblia, que você não fechou, eu tenho certeza, você acompanha comigo,
Diz que uma vez eles soltos, eles procuram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Preste atenção nisso. Eles são presos por fazerem a coisa certa, presos por pregar o evangelho, e são soltos. E qual é a primeira atitude deles a serem soltos? Testemunhar. Fazerem aquilo que Jesus mandou, serem testemunhas. Eles são soltos e se dirigem à igreja, aos irmãos em oração. Vão falar aos irmãos o que aconteceu. Meus irmãos, a vida dos apóstolos não é amenidade. A vida deles é trabalho. A vida deles não é ficar calado só crendo em Deus. É testemunhar tudo quanto aconteceu na vida deles, seja provação ou seja bonança do Senhor. E isso é uma coisa relevante na visão deles para a edificação da própria igreja. Os irmãos estão vivendo ali uma mistura de alegria por verem Pedro e João soltos, finalmente, mas também chamados à seriedade das consequências da pregação. Ameaças e perigos acontecem para aqueles que levam a missão de Deus a sério, perseguição. Diz o verso de número 24, qual é a atitude da igreja, qual é a atitude dos irmãos diante desses fatos ameaçadores, a prisão de Pedro, as ameaças e as afrontas. Diz o verso 24, que ouvindo o relato deles, unânimes levantaram a voz, a quem, irmãos? A Deus. Ou seja, a primeira atitude deles é orar, é buscar no Senhor força e coragem. Eles não param para discutir, não param para pensar qualquer coisa, não ficam confusos, não se acovardam diante das ameaças dos homens, mas a atitude daqueles irmãos é buscar aquele que tem toda a autoridade, todo o poder sobre os céus e sobre a terra. É buscar refúgio no Senhor. É confiando no Senhor que a igreja faz a sua missão. É entregando aquele que reina e protege a sua igreja e que usa a sua igreja. É que eles encontram força, consolo e conforto para essas ameaças. E o conteúdo dessa oração que eles fazem aqui, no verso 24, 25 e 26, é algo bastante interessante, meus irmãos. Para nos ensinar também, olhe para mim você, para nos ensinar a falar com Deus. Aqui nós temos uma aula sobre o que é oração na vida de um crente, que crê em Jesus e que se propõe a trabalhar. Veja como é que eles oram a Deus. Versículo 24. E disseram, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O que isso me encanta, irmãos? É que eles estão aflitos, que eles estão preocupados, certamente, que eles se deparam com uma situação difícil. Pedro e João acabaram de ser presos. A perseguição dos judeus está vindo com força. E a primeira atitude deles é conversar com Deus. E eles se dirigem a Deus sem medo, sem desespero, sem preocupação, mas exaltando e reconhecendo quem é o Deus da vida deles. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra e tudo o que neles há. É uma oração cheia de reconhecimento de quem é Deus, trazendo verdades fundamentais à nossa fé. Quem é o Deus que nós cremos, meus irmãos? Senão o Deus soberano, o Deus que é Senhor sobre as nossas vidas,
e o Deus que é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E nessa fala está implícita uma ideia: quem pode lutar contra Deus e triunfar? Quem são esses homens que tentam ameaçar a igreja com perseguição? O que eles podem fazer se a missão é dada pelo Deus que é soberano, que tem toda a autoridade, que é Senhor sobre a vida da igreja, sobre a missão da igreja, que também é o Criador de todas as coisas? É assim, meus irmãos, que eles começam a orar com Deus, num momento delicado da vida da igreja. Versículo 25: que disseste, este Deus, que disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, a seguinte pergunta que se encontra no Salmo 2: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Ou seja, a igreja está sendo oprimida, e a oração deles é fazer uma afirmação que está lá no Salmo 2, de 1 a 2, basicamente dizendo assim: os inimigos de Deus se acham vitoriosos, mas não são. Os inimigos de Deus crucificaram a Cristo, prenderam os apóstolos, mas a gente já sabe, Senhor, eles estão falando com Deus, irmãos, a gente já sabe que tudo isso é inútil, não serve para nada, é obra santa, ninguém detém, nem os homens, nem o diabo. Então, por que se os povos imaginariam coisas vãs? A obra do Senhor vai continuar e a resistência dos homens é um trabalho vazio. Verso 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi está dizendo no Salmo 2, que é aqui citado, a conspiração das nações contra o Deus de Israel, num contexto certamente de perseguição de Davi do rei Saul. E essa igreja então ora a Deus dizendo que assim como Davi foi perseguido pelo rei Saul, mas Deus o protegeu, então esse mesmo Deus, eles tinham certeza, não os abandonaria no meio do caminho. E segue a oração no verso 27, porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, gentios e o próprio povo de Israel. Então, na oração, eles reconhecem o seguinte: Deus está cumprindo o seu propósito na história. Davi é um tipo de Cristo, e a crucificação de Cristo cumpre o Salmo 2, fazendo com que, da mesma forma que houve rejeição ao Filho de Deus, a palavra de Deus da salvação, esta mesma rejeição dos homens se projeta na vida da igreja. E eles estão orando a um Deus que fez todas essas coisas acontecerem. Por que eles citam o Salmo 2 nessa oração? Verso 28 nos explica: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Preste bem atenção nisso. Eles estão declarando para Deus: Senhor, nós sabemos que Cristo foi para a cruz, não foi um acidente da história, não foi obra do acaso, não foi a maldade dos homens, mas o teu propósito e a tua mão agendaram e programou para acontecer na história, e o que nós estamos vivendo é consequência dos sofrimentos que Jesus sofreu. Ou seja, irmãos, eles estão sendo ameaçados, estão sendo perseguidos, estão louvando a Deus. Você consegue entender essa atitude em oração? E essa oração termina com um pedido, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem
com toda a intrepidez a tua palavra. Olha que coisa interessante. Eles estão sendo perseguidos e ameaçados e querem pregar mais. Eles estão vivendo um momento de crise e a oração deles não é: Senhor, afasta o mal, repreende a ação dos homens, Senhor, fulmina esses homens que estão perseguindo a gente. É dizer para Deus, muito pelo contrário: Senhor, nós sabemos que a perseguição é um fato. Nós sabemos que todos aqueles que amam o Senhor e se propõem a pregar a Tua palavra vão sofrer ameaças. E o que nós queremos é continuar fazendo a Tua obra. Mas, Senhor, concede apenas intrepidez, nos dê mais coragem, porque nós já sabemos que o Senhor está no controle da nossa vida e da nossa situação, e nenhum mal há de acontecer conosco enquanto nós andarmos contigo. Verso 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Sim, irmãos, porque é Deus quem cura e realiza milagres e não o homem. Curas, milagres, prodígios e sinais foram feitos para reafirmar a pregação da palavra. Esse texto termina no verso 31 com uma resposta, irmãos, imediata do Senhor a essa oração. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oração é um negócio perigoso, porque Deus responde. Eles pediram intrepidez, coragem, ousadia, e Deus responde, fazendo o lugar tremer e enchendo o coração deles com o Espírito Santo, dando atitude, dando mais ousadia, dando mais fervor para continuar fazendo a obra missionária. Não há, irmãos, perseguição dos homens que possa barrar uma igreja revestida pelo Espírito Santo e que anda em oração. O que isso tem a ver com a gente? Não é tudo? E o que eu quero pensar com você nessa manhã, senão a oração de uma igreja que é fiel à missão de Deus? Esse texto, eu diria para você, que é uma verdadeira lição, porque talvez a gente já seja crente há tanto tempo e não tenha nem aprendido a orar. E quando oramos, pedimos tantas e tantas coisas, que quase sempre, irmãos, sejamos sinceros, são coisas para nós e não para a missão de Deus. E eu quero olhar para esse texto e tirar algumas lições com essa igreja que foi fiel ao Senhor e que é capaz de fazer uma oração pedindo a Deus poder e ousadia, priorizando a missão do Senhor no seu coração. Essa oração que eles fazem num momento crítico exalta ao Senhor em primeiro lugar. E assim que a nossa igreja devia orar sempre, exaltando a Deus. Vamos pensar nisso. A situação deles é delicada. Imagina nós estarmos aqui nessa manhã, sabendo que a prefeitura da cidade está querendo fechar a nossa igreja. É isso que está acontecendo com eles. Já imaginou isso? Nós temos liberdade, irmãos, para estarmos aqui. Nem sempre aproveitamos a oportunidade. Às vezes a nossa mente, o nosso coração está em outros lugares e não aqui fazendo a obra do Senhor. Mas imagine você, se o nosso contexto fosse parecido com o que acontece hoje na China, na Coreia do Norte, na Nicarágua, onde líderes religiosos estão sendo presos. É isso que está acontecendo, está começando a acontecer, que vai piorando cada vez mais na história da igreja. E aí eles sabem que os dois principais pastores dessa igreja, Pedro e João, foram presos. Imaginou o seu pastor ser preso? Se você disse não, amém, que bom que você não pensou nisso. Mas imagina, se houvesse a prisão dos pastores por fazer a coisa certa, por pregar o Evangelho.
Esses irmãos estão vivendo isso. E a primeira atitude deles é orar ao Senhor. E a oração deles começa sem agonia, sem crises, sem desespero, sem ficarem confusos, sem entrarem em pânico, mas eles se dirigem ao Senhor. O Senhor é soberano. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E se tudo isso está acontecendo, é porque a vontade desse Deus no mundo está sendo praticada para a glória e honra dele mesmo, meus irmãos. É uma oração confiante que nós lemos aqui nesse texto. É uma oração de uma igreja que sabe em quem tem crido e sabe qual é a sua missão nesse mundo. Eu pergunto para você, você sabe em quem você tem crido? Você conhece o Deus em quem você crê? E você já sabe qual é a sua missão neste mundo? Ou nós estamos vivendo nesse mundo aleatoriamente, vivendo um dia após o outro, sem propósito? A igreja do Senhor não era assim. Era uma igreja que tinha tanta certeza da sua vocação e tanta certeza da volta de Cristo, que não tinha tempo para ficar dormindo, nem distraído, nem pensando em qualquer outra coisa que não fosse o reino de Deus e o anúncio desse reino para aqueles que não conhecem. É uma igreja que poderia citar o Salmo 27 dizendo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, eles é que tropeçam e caem. E a gente devia orar assim, irmãos, mas orar exaltando ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida. A gente deveria viver assim, reconhecendo quem é o Deus da nossa vida. Já pensou que coisa terrível seria nós passarmos anos e anos na igreja, anos e anos cantando cântico, ouvindo pregação, frequentando o culto, e na hora que as coisas bambeiam e sacolejam na nossa vida, a gente entra em parafuso? Eles estão fazendo a missão do Senhor, confiantes de que cada passo que eles dão, o Senhor cuida deles, guarda eles e protege a obra que está sendo feita. Essa oração dessa igreja fiel também reconhece os planos de Deus na história. Perceba isso, é uma oração rica de conhecimento. Eles citam o Salmo 2 como se cumprindo na vida de Cristo e se projetando na vida deles. Eles falam nessa oração que as nações vão se levantar contra o Senhor mesmo, que isso faz parte do processo. Não tem mimimi nessa oração, meus irmãos. Não tem queixa com Deus. Senhor, estamos sofrendo muito, estamos ficando cansados de perseguição. Não. Eles viram para Deus com maturidade e dizem: Senhor, realmente a sua palavra está se cumprindo. E se a gente tem que sofrer por pregar a tua palavra, assim seja. A gente quer pregar mais. Já pensou isso? Já pensou se batesse a perseguição na nossa porta, meus irmãos? Nós iríamos nos traumatizar? Ou a gente poderia fazer uma oração dessa? É isso que está acontecendo. Eles reconhecem que a história já foi escrita e pré-ordenada pelo soberano Deus, que também é Senhor e Criador. Olha de novo comigo o verso de número 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Os planos do Senhor jamais serão frustrados. Então, a perseguição contra a igreja, a resistência contra o Evangelho é um fato. Que se a gente não está se deparando tanto com isso na nossa nação, irmãos, é porque talvez esteja faltando fidelidade à missão do Senhor na nossa vida. A fidelidade à missão do Senhor gera resistência nos relacionamentos,
gera resistência nos ambientes que a gente frequenta. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse no seu Evangelho que Ele veio ao mundo não para trazer paz, mas para trazer espada, para dividir relacionamentos. E isso a igreja do Senhor está vivendo. Agora, quando a igreja do Senhor está vivendo isso, ela se entende como a igreja do Senhor que participa da gloriosa história da redenção de Deus. O Senhor enviou o seu Filho a este mundo para morrer numa cruz, trazendo salvação ao homem. Eles creem nisso. E nós agora estamos fazendo parte dessa proclamação. O que eu pergunto para você é se esse também tem sido o nosso entendimento. Deus tem propósitos para a nossa vida. Deus pré-ordenou e predeterminou que coisas também acontecessem com o nosso ser, sendo nós fiéis à palavra do Senhor. E se nós realmente estamos, irmãos, como igreja, como crentes, como servos, como obreiros, entendendo a missão do Senhor para nós, neste bairro, nessa cidade, os nossos relacionamentos, ou estamos tão distraídos com tantas coisas, tão pensativos com tantas coisas, que não temos nem energia para cultuar ao Senhor e fazer a sua obra. Este mundo, irmãos, tem atraído e seduzido muitas pessoas, tem dividido o coração de muita gente. Esta igreja que ora ao Senhor com tanto louvor é capaz de dizer: Senhor, estamos sofrendo, estamos sendo perseguidos, mas Senhor, nós sabemos que tinha que ser assim. Nós entendemos a Tua vontade, ó Deus, e nos curvamos diante dela. Isso é um alerta para nós, irmãos, porque talvez a gente possa não saber qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, estejamos errando. Ou até podemos saber a vontade do Senhor da nossa vida, mas não estamos nos curvando a ela, agindo resistentemente contra o Senhor. Essa igreja fiel à missão faz uma oração, e essa oração também pede ao Senhor não o que é melhor para ela mesma, mas o que é melhor para a obra do Senhor. Venha comigo no verso de número 29, e esse é o ponto alto dessa oração, é quando eles pedem. Eles começam louvando, começam reconhecendo, e quando eles vão pedir ao Senhor alguma coisa, eles dizem assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto o Senhor vai curando, vai libertando. Nos dá, Senhor, coragem, ousadia, fervor na pregação. Ou seja, quando eles abrem a boca para pedir alguma coisa a Deus, eles não pedem que o Senhor remova a perseguição da vida deles. Eles pedem ao Senhor que lhes dê mais poder e força para continuarem pregando. E sabe o que eu me preocupo, meus irmãos? É que talvez nós nunca tenhamos feito uma oração assim. Pense bem nisso. Eles estão sendo perseguidos, e a oração deles não é uma oração cansada, desesperada, em parafuso, em pânico, mas eles pedem ao Senhor: Senhor, olha para as ameaças, que o Senhor mesmo já as conhece, e nos concede, Senhor, intrepidez, para nós continuarmos sendo teus missionários, suportando perseguição neste mundo. Eu pergunto, meus irmãos, como é que andam os nossos pedidos de oração? Eu temo que as nossas orações, os nossos pedidos de oração, quase sempre são coisas para a nossa vida, são bênçãos para a nossa família, são bens, são projetos nossos neste mundo. Mas quando que a gente vai se ajuntar numa reunião de oração e fazer uma oração parecida com essa aqui? Senhor, nos concede mais autoridade espiritual,
pela Tua palavra, para quando nós abrirmos a boca, haver conversões neste bairro. Senhor, usa a nossa vida e nos desperta, Senhor, com estratégias missionárias, para que a Tua obra, o Teu reino, avance nesse mundo. Eu fico alarmado, meus irmãos, me permita dizer isso, é que as nossas reuniões de oração, as nossas reuniões em que nos unimos para pedir a Deus coisas, a gente só esteja pedindo ao Senhor problemas nossos e problemas nossos. E assim, com o coração amargurado, e assim, não estou aguentando mais. Essa igreja está sendo perseguida, está sendo afligida, eles podem morrer a qualquer momento. E o que eles pedem a Deus? Senhor, nos tira do campo. Senhor, muda o nosso endereço. Não, Senhor, olha para as ameaças, Senhor, e nos concede mais intrepidez para continuar fazendo a Tua obra. É por isso, meus irmãos, que as nossas igrejas são fracas às vezes. Eu preciso dizer isso para você nessa manhã. Nós estamos em espiritualidade, talvez, a quilômetros de distância dessa igreja que faz uma oração assim. Porque nós estamos pedindo coisas ao Senhor que não tem nada a ver com o reino dele, que não tem nada a ver com a justiça deles. E as nossas orações se tornam medíocres por conta disso. Os nossos testemunhos na igreja, muitas vezes, são coisas do tipo: meu joelho estava inchado, aí eu orei, o Senhor curou meu joelho. Glória a Deus. Eu não digo para você que é errado orar pela nossa vida, não é errado orar pela nossa saúde, não é errado compartilhar os nossos problemas com os nossos irmãos, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se a nossa vida espiritual se limita apenas a pedir coisas que são para nós estamos mediocrizando, irmãos, a nossa oração, a nossa vida com Deus. Esta igreja também tinha problemas. Esta igreja não tinha o que comer muitas pessoas. Esta igreja está vivendo sendo abalada pelas ciladas do diabo. Mas quando em crise, quando em momento crítico, a oração deles é: Senhor, nós não queremos o que é melhor para nós. Nós queremos pedir ao Senhor o que é melhor para o Teu reino, o que é melhor para a Tua obra. E nós entendemos, Senhor, que o melhor para a Tua obra é que nesse momento o Senhor derrame o Teu Espírito mais uma vez sobre nós e nos dê autoridade, poder e intrepidez. Sabe o que é intrepidez, irmãos? É agir quando a circunstância manda você não agir. É continuar fazendo a obra missionária quando tudo, humanamente falando, indica que a obra tem que parar. Isso é intrepidez. Isso não é dom nosso, é dádiva de Deus. É isso que a gente precisa orar na nossa igreja, nessa manhã, quando a gente entende que a gente também faz parte da missão do nosso Senhor. Eles pedem ao Senhor: Senhor, não nos deixe desistir da obra. Cristo morreu numa cruz, nos deu o seu Espírito para nós fazermos a obra, não acovardadamente, mas ousadamente, como servos do Senhor, que precisam dessa graça maravilhosa para continuar servindo a Deus. Eu aplico esse texto a você nessa manhã, irmãos, com 3 consequências, com 3 aplicações, para que a gente saiba orar como aqueles irmãos oraram. Esse texto fala de oração, e é um texto que corrige as nossas orações. Para orar como aqueles irmãos oraram, nós precisamos aprender a glorificar mais a Deus na nossa vida e a desconfiar menos de Deus. Glorificar mais ao Senhor, reconhecer quem Deus é na nossa vida. E quem Deus é para você? Já se deu conta de quem é Deus? Então Deus nos chama a glorificarmos como essa igreja glorificou ao Senhor em todas as circunstâncias. Tu, soberano Senhor, que fez os céus e a terra. É assim que as nossas orações deveriam começar, com mais exaltação no coração.
e menos falta de fé, e menos incredulidade, e mais certeza de que o Senhor está interessado na nossa vida para fazermos a sua obra neste mundo para a glória dele. Deus nos chama também a reconhecer mais o poder dele nas nossas vidas e reclamarmos menos o que quer que seja que esteja nos afligindo. Talvez o nosso problema, irmãos, é que nós passamos boa parte da nossa vida só reclamando dos nossos problemas. E mais uma vez eu digo, não é errado você orar pelos seus problemas e entregá-los ao Senhor, mas nas suas orações, na sua vida espiritual, você precisa contar mais as suas bênçãos, reconhecer mais o que o Senhor já fez por você. Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz, não para você ficar andando feito uma pessoa desanimada e derrotada nesse mundo. Como a igreja primitiva viveu, é assim que a gente precisa viver, reconhecendo que tudo que acontece com nós é porque a mão do Senhor e o poder do Senhor pré-ordenou para acontecer, sejam lutas e aflições, sejam dias bons, e também nós também termos a atitude de, nas nossas orações, irmãos, pedirmos ao Senhor com mais sabedoria, pedirmos ao Senhor mais corretamente. Quando pedirmos a Deus, irmãos, pedirmos mais para o reino dele e menos para o nosso ego, pedirmos mais de Cristo nas nossas vidas e menos as nossas prioridades. Sabe por quê? Porque orar ao Senhor, pedindo intrepidez, quando tudo indica que eles vão ser mais e mais perseguidos, é uma decisão de priorizar mais o reino de Deus do que a própria vida, se preciso for até a morte para fazer a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós sejamos uma igreja assim, irmãos. Saibamos orar corretamente e saibamos fazer a obra do Senhor com muito mais compromisso e muito mais fervor do que já temos feito hoje, para a glória de Deus.